Prezados estudantes, vamos discutir então aqui resumidamente a resolução do Extra 1. Então vamos lá. O exercício pede para calcular o coeficiente angular da curva de equilíbrio sólido líquido, né, da água, e nós vamos usar para tal a equação de Clapeyron. Como vocês já sabem, dP/dt é igual a ΔS, ds dV, na verdade, é na forma integral, né, ΔP ΔT igual a ΔS sobre ΔV. Mas nós já sabemos que ΔS é igual a ΔH sobre T. Portanto, a equação fica dP/dt é igual a ΔH sobre T ΔV. T ΔV e ΔH no ponto de fusão, né? O ΔH foi dado, 6.008 Joule por mol. As densidades, né, das fases sólidas e líquidas foram dadas. Então, nós temos que calcular a temperatura de fusão. Também foi dado, 0 graus Celsius. E o trabalho, então, é calcular ΔV. ΔV nós vamos calcular a partir dos dados de densidade, né? Portanto, eu vou ter aqui... deixa eu colocar a função. Agora sim. Então, eu vou calcular ΔV. Vai ser o ΔV de fusão é igual o volume molar do líquido menos o volume molar do sólido, que no caso é o gelo. É isso. Então, como que eu vou calcular volume molar? A partir da equação de densidade. Como nós sabemos, ρ é igual a massa sobre volume. Se eu usar aqui para massa molar, então eu vou ter volume molar também. Então eu vou isolar para volume molar, vai ficar a massa molar da substância, no caso água, dividido pela densidade, né? Como então o ΔV, por fim, né, vai ser a massa molar é uma constante que multiplica 1 sobre ρ, a variação da densidade. Então, vai ser a densidade da fase líquida menos a densidade da fase sólida, né? Nós temos, então, o ΔV. Quando eu calculo, vou calcular esse ΔV separadamente, né? Lembrando, bom, podemos fazer em gramas por centímetro cúbico e depois converter para metro cúbico, para cancelar as unidades. Não é isso? Então, nós temos que a massa molar da água é 18,02 gramas por mol, que vai multiplicar agora a variação das densidades. E aqui eu vou deixar em aberto e vamos direto na resposta. Então, vou substituir 1 sobre a densidade do líquido, 0,99984 gramas por centímetro cúbico, menos 1 sobre 0,91671 gramas por centímetro cúbico. Quando eu faço essa diferença, então isso vai dar menos 1,634 centímetros cúbicos por mol. Né? E agora eu vou multiplicar aqui pelo fator de conversão para passar centímetro cúbico para metro cúbico. Lembrando, 1 metro cúbico é 10 a 6 centímetros cúbicos. Portanto, menos 1,634 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por mol. Por que nós fizemos essa conversão? Porque depois, lembra, nós vamos voltar agora para a equação ΔP ΔT igual a ΔH sobre T ΔV. ΔV acabamos de calcular, ΔH é dado em Joule por mol, temperatura em Kelvin, e o ΔV, metro cúbico por mol. Joule por metro cúbico é equivalente a Pascal. Tá? Então, agora, para concluir, eu vou escrever dP dt vai ser igual o ΔH, 6.008 Joule por mol, dividido pela temperatura da transição, que é o 273,15 Kelvin, que multiplica
o ΔV que nós calculamos na etapa anterior, menos 1,634 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por mol. Né? Menos 1,634 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por mol. Né? Fazendo essa razão, esse cálculo todo, nós vamos obter menos 1,346 vezes 10 a 7 Pascal por Kelvin. Lembrando, novamente, que Joule por metro cúbico dá Pascal. Se eu quiser converter para bar, lembrando que o bar é aproximadamente igual a ATM, então convertendo para bar dá menos 134,6 bar por Kelvin. Aqui essa conversão nós fizemos porque o Atkins dá a resposta do exercício em bar por Kelvin, né? Então, se você obtém a resposta Pascal por metro por Kelvin, está correto também. Então, tá aí. Esse é o item A do exercício. Obtivemos a variação de PDT, ou seja, o coeficiente angular, 130, arredondando, 135 Pascal por Kelvin. Isso significa que, para que o ponto de fusão seja alterado de 1 Kelvin, precisa fazer uma variação de pressão de aproximadamente 135 bar. Mais um comentário aqui. Veja que esse coeficiente angular deu negativo. Lembrando que a água é o caso anômalo, ou seja, o caso atípico. A inclinação do equilíbrio sólido-líquido é para a esquerda, diferentemente das demais substâncias que é para a direita. Portanto, essa inclinação é um valor muito grande e negativa. Quer dizer que a inclinação é muito íngreme, digamos assim, como a gente pode ver nesse gráfico no diagrama de fases, a curva de equilíbrio sólido-líquido. Bem, então agora vamos para o item B, continuando o... Então agora vamos para o item B, continuando o exercício. Agora vamos para o item B. Então, nós obtivemos no item A, ΔP, ΔT, igual a menos 134,6 bar por Kelvin. E agora ele quer saber qual é a pressão que deve ser aplicada para que a temperatura seja diminuída, a temperatura de fusão seja diminuída de 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Se ela vai sair de 0 graus Celsius e vai para menos 1. Portanto, 1 grau Celsius, o ΔT é igual na escala Kelvin também. Portanto, o nosso ΔT vai ser menos 1 Kelvin, como é uma diminuição, e nós acabamos de calcular que o ΔP é igual a 134,6 bar. Então, é a variação de pressão. Então, aqui, o pulo do gato agora é entender o seguinte: o ΔP, esse valor 134,6 bar, é a variação, não é a pressão final. O que é a pressão final? Então, ΔP é igual a pressão final menos pressão inicial. Essa é uma variação delta para qualquer grandeza. Então, vou isolar a pressão final. Vai ser igual o ΔP, tá menos, passa para o outro lado positivo, então mais a pressão inicial. Portanto, a variação de pressão que nós calculamos, 134,6 bar, mais a pressão inicial. A pressão inicial é a pressão ambiente, que era de 1 bar. Como estamos trabalhando em bar, 1 bar. Ou, se fosse em ATM, 1 ATM. Portanto, 134,6 mais 1, 135,6 bar. Então, essa é a pressão final a qual o sistema deve ser submetido para que haja a variação
de 1 grau Celsius, a diminuição de 1 grau Celsius da temperatura de fusão do equilíbrio água-gelo.